Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Hoje vamos discutir algumas questões acerca da situação política do Brasil. Muito bem. Tivemos aí um incidente ao longo dos últimos dias que representou uma consolidação do regime, né? Esse regime, para que nós compreendamos, ele começa a se manifestar de maneira clara, tá? E ele se trata de um regime que é uma ditadura, tá? E é uma ditadura controlada pela mídia, pela imprensa capitalista. Sim, são grupos de comunicação, né? São veículos de comunicação, veículos de imprensa muito específicos que se organizam em termos de constituição, em termos de constituição física, em termos de organização privada, né? Enquanto um cartel. Né? Então, estamos falando aí de um conglomerado de empresas, poucas, claro, não se trata de muitas, mas é um cartel de mídia. Né? Evidentemente que sempre que falamos aí do mundo privado, né, do mundo capitalista, né, a gente também acaba falando acerca da esfera privada, né, questões relativas à esfera privada. E aí, nesse quesito, é interessante a compreensão de que estamos diante de um grupo e de uma organização, um grupo que constitui uma organização, e essa organização ela se consolida como uma força privada, né? E faz com que, e por ser maior e mais rica financeiramente que a esfera pública, ela acaba por influenciar a esfera pública, né? Tem um termo muito interessante que define isso, que se chama corrupção, né? Eu acho que é importante algumas considerações, primeiro acerca da tirania, né, a energia tirana, né, vamos por assim, um pouco do ciclo histórico de onde vem essa tirania, de como que ela se organiza ao longo do tempo, e do encantamento como um elemento, né, de blindagem, né, ou ocultação, né, e também como um dispositivo de veneração, uma veneração tanto positiva quanto negativa, né. E aí temos também alguns elementos importantes para serem conversados. Uma delas é a estrutura de poderes, a questão da Lava Jato nesse quesito, o porquê de Lula ser inocente e também um elemento que é, na verdade, basicamente o que? É a informação que o oráculo tem acerca de uma fonte reveladora, né? Que nós vamos, posso até dizer agora, que é o seguinte: existem fontes aí no mundo da esquerda, né, no universo, principalmente dentro do PT, aí dizendo que o PT está se organizando para lançar o filho do Lula como candidato a presidente, né? Então, acho que é importante aí deixar claro e deixar registrado, né, isso daí. E acho que esses são os combustíveis do programa, né? Então,
Vamos levando ele aqui. Eu acho que é importante a gente ir discutindo ele aos poucos, essa pauta aos poucos. E então, assim, eu acho que é interessante que a gente comece a conduzir essa linha de análise. Tivemos aí o incidente da semana, que foi os desembargadores, um conjunto de desembargadores, né, de uma instância jurídica aí, acabou por validar uma decisão da primeira instância do Poder Judiciário que impede o Lula de concorrer, né, à presidência da República. Tudo por conta de... A desculpa para isso, na verdade, foi a ideia de que uma ideia imaginária que surgiu de que um apartamento que é da OAS, né, ele seria um produto de lavagem de dinheiro para o presidente Lula, algo completamente ridículo, né, de entender isso como uma coisa real, né? Isso não é possível. Isso não é algo possível de ser real. Por quê? Porque o presidente da República, o Lula, o que acontece? Ele não tem ele não tem o perfil de um político corrupto. É extremamente importante que você compreenda isso, por quê? Porque o perfil de um político corrupto como que é o perfil de um político corrupto? Ele, ao roubar, ele deixa rastros. E os rastros do político corrupto é o que? São grandes imóveis, né? Imóveis com grandes mansões, né? Com quadra de tênis, piscinas, típico das mansões dos caras que desviaram dinheiro da Petrobras, que foram Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, as mansões desses caras, né? Acontece que esses caras já estão soltos, né? O Sérgio Moro deixou eles na cadeia lá fazendo turismo e aí depois soltou eles, depois que depois que eles disseram coisas que o Sérgio Moro queria que eles dissessem, evidentemente, né? E aí o Sérgio Moro acabou soltando eles, né? E inclusive eles estão hoje essas pessoas estão respectivamente nas suas casas, né? Nas suas mansões, né? E o apartamento do Lula, ele é um apartamento pequeno. É um apartamento de 3 andares numa cobertura, mas cada andar tem 60 metros quadrados, né? Então você tem o primeiro pavimento tem 60 metros quadrados, o segundo pavimento tem 60 metros quadrados, o terceiro também, o que totaliza 120 metros quadrados, por aí, em torno disso, claro. O que é uma coisa pequena, né? São 3 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, e eles configuram como sendo um em cima do outro, né? Como se fosse um caixote, um apartamento caixote de 3 andares, e que para você acessar esses 3 andares você tem que descer uma escada caracol. Mas como que um senhor de 70 anos de idade como é o Lula, que dentro da sua casa, onde ele deveria ter onde seria o conforto de qualquer pessoa, né, o seu domicílio, né, como que essa pessoa vai pedir um projeto de uma escada caracol onde ele vai ter que subir uma escada caracol todo dia? Ou seja, esses fatores muito simples, eles são a prova de que essa acusação ela é uma acusação totalmente farsesca, né? Fajuta, né? Uma acusação sem qualquer tipo de conexão com a realidade, né? Então isso fica demonstrado, né? Mas é importante que a gente também... Esse fator é extremamente importante porque demonstra a ascensão de um poder muito poderoso, de um poder muito forte. É um poder tirânico. Tá? É um poder tirânico que ascendeu agora essa semana. Um poder tirânico que é o poder da mídia. O poder da mídia, a gente tem que compreender que o poder da mídia, ele é um poder altamente opressor. Por quê?
porque ele cria uma esfera de encantamento que é completamente tirânica. Ou seja, como que você pode contestar uma esfera de encantamento na qual você tem uma série de veículos de imprensa, todos concomunados, todos sintonizados por uma mesma pauta oculta, que é a pauta que os comanda, e essa pauta oculta ela acaba por determinar a realidade, né? Quer dizer, veja só que o quão tirânico é isso, né? Estamos diante de uma poderosíssima tirania, né? É extremamente importante que a gente compreenda isso, por quê? Porque essa tirania, ela, a partir de manchetes de jornais, a partir de matérias de jornais em grandes veículos com grande circulação veículos que irradiam uma enorme quantidade de informações ao longo de um território muito grande, ou seja, veículos que possuem muito dinheiro, ou seja, são veículos que são instrumentos de grandes empresas, grandes corporações que financiam esses veículos e mantêm esses veículos vivos, funcionando, né? E isso vira uma engrenagem, um sistema de mídia que vai pautando diariamente, todo dia, 24 horas por dia, a realidade das pessoas. Então vejam só vocês o quão tirânico é isso. Estamos diante de uma poderosíssima tirania, né? Uma tirania midiática, ou seja, é uma ditadura midiática, acho que é importante compreender isso, né? E essa ditadura midiática, ela é responsável pela construção de um ambiente, de uma realidade alternativa que atua sobre a vida das pessoas, né? Por quê? Porque ela coloniza a mente das pessoas. Em que medida? Na medida em que, paulatinamente, as pessoas são bombardeadas com essas informações. Elas estão vulneráveis a essas informações, a qual elas vão recebendo, e elas não têm como questionar, porque a sociedade não tem uma organização capaz de criar uma blindagem em relação à mídia. Porque então a sociedade está vulnerável aos efeitos da mídia. E a mídia, ela não apenas ela cria ela abusa do sentimento mais perverso do ser humano, que é o ódio, que é justamente o princípio da moral e da ética, no intuito de provocar sensações nas pessoas, de provocar, de disseminar, de extrair, a palavra correta seria extrair os principais sentimentos mais perversos e animalescos, né, do homem, né? Essa herança que nós temos aí do mundo animal, que seria um sentimento de ódio, de vingança. Tudo isso só é possível a partir do discurso moralista, né? O discurso moralista, ele está enraizado, né? Ou seja, o conceito moral, o conceito de uma ética pura, né? Ele é um valor que ele já é inoculado, já está presente na sociedade, e a imprensa se arvora desse elemento como um dispositivo de extrair as principais sensações, os principais sentimentos que ela deseja, né? Então, por exemplo, você bombardear as pessoas com a informação de que um determinado político é corrupto, como é o caso do Lula, que está sendo alvo dessa difamação em grande escala, né? Isso gera uma série de sensações no público, né? Diversas sensações de ódio e também de amor, também de veneração, de repulsa, né? O que nos implica em dizer o seguinte: à medida em que nós vamos assistir os desdobramentos dos fatos, nós vamos compreender a seguinte questão: o Lula, num primeiro momento, ele vai estar ali dentro da blindagem, dentro dessa blindagem não, mas vamos dizer, dentro desse efeito venerativo da mídia, ou seja,
que é em termos de ser um objeto de veneração, de disseminação de ódio, o Lula vai estar, é, o ícone Lula vai ser esse dispositivo, vai ser consolidado como um dispositivo é, de ódio nas pessoas, né, de corrupção, de uma coisa suja, pérfida. No entanto, à medida em que as próprias transformações da sociedade, né, do mundo real, enquanto da transformação do Brasil, aquele Brasil do Lula, que era não do Lula, evidentemente, mas o Brasil dos brasileiros, sob o comando de Lula, que era um Brasil pujante e dotado de autonomia política sobre si próprio, na medida em que esse país vai morrendo e dando lugar a um país cadáver, né, um país que não tem mais a hegemonia sobre si próprio, nós vamos ter aí a criação de um objeto de resistência a esse Lula corrupto. E a criação desse objeto a criação desse objeto de resistência vai ser o que? O Lula mártir, o Lula Cristo, quer dizer, vai ser a criação, enquanto mecanismo de resistência, a criação do Lula como sendo um ser canonizado, um ser divino, um ser, aí sim, um ser, digamos, que veio com uma missão na Terra, né, que essa missão foi curar as pessoas da fome, né, salvar um grande conjunto de pessoas da fome, como se fosse um espírito evoluído, como o de Cristo, por exemplo, que veio para a Terra com a missão de acabar com a pobreza. Porque a narrativa da história do Lula, ela é muito semelhante a essa narrativa de Cristo, né? E aí eu acho que então o futuro mais imediato ou distante, né, mas o futuro próximo, vamos por assim, ele vai vir com esse elemento de resistência à criação, a criação desse ícone do Lula Cristo, do Lula mártir, como um elemento de resistência da opressão midiática, dessa opressão, dessa ditadura midiática, né? E aí esse Lula Cristo, ele vai surgir no meio da sociedade como um elemento muito forte, né? Então, assim, o Lula Cristo, o Lula mártir, ele vai se reverberar no imaginário da sociedade como uma forma de resistência à opressão da mídia. Mas isso vai ser num segundo momento. Isso não vai ser por agora, porque por agora a energia tirânica da mídia ainda está em atuação. Por quê? Porque o objetivo da energia tirânica da mídia ainda não foi compreendido que Lula foi destruído, né? Ainda não há esse consenso de que Lula foi destruído. Então é importante que a gente compreenda que os próximos passos vão ser esses aí, né? Essa espécie de duelo é como se a luta de classes ela saísse do campo político e ela começa a entrar no terreno do simbólico, tá? Então a luta de classes, lógico que a luta de classes no campo real ela vai continuar ocorrendo, mas o palco de batalha da luta de classes ela vai sair da esfera política e vai entrar na esfera mitológica, mas não mitológica no sentido da antiguidade, né, no sentido clássico do termo, mas mitológico no sentido virtual contemporâneo, pós-moderno, ou seja, então o Lula ele vai ser um mito do novo mundo, né, ou seja, esse mundo que ele o objeto, o palco desse mundo, ele é a internet, ele é a mídia, né, então as plataformas de mídia. Então a tendência é que as pessoas elas consigam, as novas gerações que vão vir, que vão se defrontar com um Brasil destruído, que é o que está acontecendo realmente, elas vão ao conhecer os dados da história, ao retomar a história, elas vão retomar a história dentro de um novo contexto, porque a história é cíclica. Então ela é cíclica. Ela vai para frente, mas ela é cíclica. Então, na medida em que a história retomar o ponto da era Lula, da era Lula que ficou para trás, as novas gerações vão perceber, elas vão se reencontrar, vão ter uma nova reconexão com esse período, né?
E ao ter a reconexão com esse período, a forma de resistência à realidade em que essa nova geração vai encontrar vai ser o quê? A criação do Lula Cristo e do Lula Mártir. Por isso que isso é uma coisa que vai ocorrendo agora, né, nos próximos momentos. Então é por isso que agora a gente tem que compreender um pouco as questões da tirania da mídia, né? Então vamos lá. Temos que compreender o seguinte. Estamos diante de uma tirania. A superação dessa tirania, desse novo ciclo, desse regime que é uma ditadura midiática, a superação disso vai ser o quê? A criação de uma resistência midiática. Mas essa resistência midiática, no primeiro momento, ela vai ser marginalizada, ela vai ser uma coisa marginal. Mas no segundo momento, na medida em que uma nova onda de esquerda surgir, ela vai retomar o período histórico, ao tentar retomar o período histórico de Lula e Dilma e se defrontar com a incapacidade de implementá-lo tendo em vista uma ditadura consolidada no campo da política, essa energia que vai ser reprimida pela ditadura irá se reinventar e se transmutar numa energia mística, numa energia simbólica, e esse efeito poderoso irá destruir a noção do Lula corrupto, irá consolidar a criação do Lula mártir, né? E o Lula, aí sim, estaremos diante do fim da era Lula, né? Porque a era Lula, ela ainda está em andamento. Ela está no seu ciclo final? Sim, ela está no seu ciclo final. Mas ela vai ter um desdobramento que vai ser um resquício disso, que vai ser a transmutação de Lula no mártir, né? A transmutação de Lula no mártir vai retransformar o Brasil. Aí sim a era Lula será superada, né? Porque aí se ficará consolidado né? A verdade virá para a sociedade, e essa verdade vai substituir a mentira da mídia, né? Que vai ter um ciclo aí de imposição, né? E aí então esse momento ele vai ser superado pela transformação de Lula em mártir. Aí, muito bem. Então, o que a gente espera aí nos próximos momentos, né? Esse processo que vai se iniciar aí, mas por enquanto nós, ao longo desse ano, até as eleições de 2018, nós ainda vamos assistir ao poder midiático controlando a situação, né? Por quê? Porque o objetivo do poder midiático é fazer essa blindagem do regime, né? Essa blindagem do regime neoliberal, na sua forma de ditadura, ela é essencial para quê? Para que as grandes corporações, as grandes empresas capitalistas consigam terminar esse assalto aos cofres públicos, né? A transmutação do dinheiro público em dinheiro privado. Via o quê? Via a reforma da Previdência, via a reforma trabalhista. E a reforma da Previdência é extremamente fundamental para esse processo de transmutação do dinheiro público no dinheiro privado. E daí nós vamos... essa consolidação que está em processo de andamento vai criar um contexto socioeconômico único na história do Brasil, que vai ser nós estamos diante da construção de uma segunda classe de escravos, né? Então nós vamos ter a classe de escravos mais baixa, que seria a maioria da população, que só tem a sua mão de obra para ser vendida, e a atual classe média vai se tornar uma espécie de segunda ralé, né? Que é esse efeito aí. E isso vai gerar um novo ciclo de misérias, né? de fome,
na qual vão morrer muitas pessoas, né? Alguns milhões de pessoas vai serão mortas aí, né, por esse regime econômico, né? Talvez a gente possa estimar aí talvez alguns dados econômicos aí, talvez algo em torno de, talvez no mínimo uns 15 milhões de pessoas aí vão ser mortas, né, por esse regime, por aí, só diretamente, mas mais alguns 20 milhões que indiretamente também vão sofrer os efeitos disso, também diretamente, e os outros 50 milhões vão, meio que indiretamente, vão passar uma vida de muito sofrimento. E o restante da população também, mesmo a classe média dita alta, né, que também não é rica, mas também vai sentir o efeito disso, que vai ser um aumento exponencial dos índices de depressão, de suicídio, e, enfim, de doenças, um novo surto de doenças estranhas vai surgir, enfim, doenças sem cura, doenças bacterianas sem antibiótico, isso sem falar no novo ciclo de violência que tá na iminência de explodir, né? Um ciclo muito crítico de violência, ou seja, então um aumento da violência. Nós vamos assistir uma espécie de semi-politização do crime organizado, né? Uma coisa, o crime organizado ele vai começar a se organizar politicamente de maneira real e começar a influenciar na política também, algo que pode afetar também inclusive os militares. Não que a maioria dos militares possa se tornar de esquerda, mas começará a existir grupos de militares que podem influenciar o mundo dos militares, alguns líderes militares novos, a exemplo do que ocorreu na Venezuela. Tudo isso são tendências possíveis para o futuro, que são iminentes, né? Ou seja, o regime neoliberal ele é muito avassalador nesse sentido, né? Ele é muito destruidor. O regime neoliberal ele é um regime capitalista que possui como principal intenção a destruição do bem-estar público, do bem-estar da sociedade, né? Ele destrói todos os elementos de bem-estar social, né? Todos os dispositivos de bem-estar social. Então, eu diria que nós estamos na iminência do início desse ciclo, né? Por enquanto é isso. Aguardem até o próximo vídeo. Obrigado.